Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e hoje vamos falar sobre o sistema de equações do primeiro grau. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresenta mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, sistema de equações é quando possui mais de uma incógnita. O que quer dizer isso? Mais de uma letra. Então, sei lá, pode aparecer x mais y igual a 8, x menos y igual a 5. Então, aparece aqui duas letras diferentes, x e y. Como são letras diferentes, elas serão valores também diferentes. Então, teremos dois valores diferentes que resolvem essas equações, só que aqui, satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, a hora que eu descobri, tem que ter dois valores que somado dê 8 e que subtraído dê 5. Ok, pessoal? Um sistema chamado do primeiro grau, quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1, então um expoente, e não existe multiplicações entre incógnitas. Isso quer dizer o seguinte, que não tem um x, y. O x e o y estão separados por um sinal de menos ou um sinal de mais. Como resolver um sistema de equação do primeiro grau? Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição da soma. Então, eu terei dois métodos para resolver. Eu vou passar os dois métodos e aí cada um escolhe o que usar. É claro que alguns se adaptam mais a um tipo de situação e o outro em outras situações. Então, vamos ver os dois. Método da substituição. Este método consiste em escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação à outra incógnita. Depois substituímos esse valor na outra equação. Aqui, pessoal, parece que ficou muito confuso falando assim, a parte teórica. Depois, na parte do que a gente for fazer o exemplo, ficará melhor. Mas aqui ele está querendo dizer o seguinte, método da substituição. Eu vou escolher uma e isolar. Ou seja, se eu escolher x, tudo que não é x vai para o outro lado. Então, então x vai ficar igual a uma expressão. Eu pego isso, que é igual a x, e substituo na outra equação no lugar de x. Okay? Desta forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita, e assim poderemos encontrar o seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado, e assim encontramos também o valor da outra incógnita. Exemplo. Então, agora um exemplo. Então, aqui eu escolhi isolar x. Aqui, pessoal, esse método, ele é melhor quando não possui número aqui perto da letra. Então, eu tenho x, quando não aparece o número é o 1. Então, o método da substituição, dá para usar melhor quando tem só um aqui perto do x ou perto do y. Aí você escolhe aquele que tem 1. Por quê? Quando tiver um número aqui, dá para fazer por substituição, só que vai transformar numa fração. Por quê? Pensa, se eu isolar x, tudo que não é x vai passar para o outro lado. Mas se tivesse um 2 aqui perto do x, esse 2 teria que passar dividindo o 12 menos y. Então, eu ia ter uma fração. Na hora que eu fosse substituir na outra equação, ia ter uma fração, ia ter que tirar MMC. Então, assim, o método de substituição eu aconselho fazer quando o 1 está perto da letra. Então, aquela letra que eu quero isolar, ou, outra dica, isola aquela letra que tem o 1 perto dela. Ok? Então, aqui foi isolado o x. O que quer dizer isso? Então, eu pego aqui o x, isolo ele. Ele fica sozinho. Tudo que não é x passa para o outro lado. O 12 já está do outro lado. Agora o y é a mesma história. Ele está somando de um lado. Se eu vou jogar ele para o outro lado, ele passa subtraindo. Ok. Isolamos x. Então, x é igual a 12 menos y. Então, x significa isso. O que eu vou fazer? Na outra equação, que é aqui embaixo, no lugar do x, substituímos o valor encontrado na segunda equação. Então, o que aconteceu? Aqui era x. No lugar do x, eu coloquei aquele valor, 12 menos y. E aí, repeti o restante, menos y igual a 20. Agora, faça o chuveirinho.
3 vezes 12, 36, mais vezes mais vezes menos, 3 vezes y, 3y. E repito o restante, menos y igual a 20. Aqui aqui os sinais são iguais, então já estou somando y, sinais iguais, repete o sinal e soma. 3 mais 1, 4. 20. Esse 36 está aqui sozinho, sem letra, ele vai para o outro lado, está somando, passa subtraindo. Aqui eu multiplico por menos 1, porque eu quero tirar esse sinal de menos aqui antes do 4. E aí multiplicando tudo por menos 1, troca o sinal. Então ficou 4y, aqui ficou menos 20 mais 36, 36 menos 20, 16. 16 e o 4 está multiplicando, passa dividindo, 16 dividido por 4, 4. Achei o valor de y. O que eu faço? Volto em uma das equações e no lugar do y eu ponho o valor 4. Então eu peguei a primeira equação, x mais y. O y vale 4, substitui y por 4. E aí a mesma história, número para um lado, letra para o outro, resolvendo, achei x igual a 8. Então repare que eu achei os dois valores, y e x. Aqui, pessoal, quando a gente põe em par ordenado, sempre é primeiro o x, depois o y, tá? Sempre o x primeiro, depois o y. Depois, em plano cartesiano, quem depois vê plano cartesiano, trabalha com equação, com função, a gente vai ver entende o porquê que tem que ser x e y, porque lá tem esse sentido, e primeiro é o x, depois é o y. Ok, pessoal? Aqui, repare que o resultado torna ambas equações verdadeiras. Eu vou voltar aqui na página anterior e vamos pegar essa equação, vamos copiar aqui. X mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Eu sei que o x é 8 e y é 4. Vamos fazer nessa aqui. No lugar do x eu ponho quem? 8. No lugar do y eu ponho 4. Ok? 8 mais 4, 12. 12 é igual a 12? É verdadeiro. Agora vamos nessa aqui. No lugar do x eu ponho 8, então é 3 vezes x, então 3 vezes 8. Menos y. O y é 4. Cuidado aqui com esse menos, pessoal. Por isso que coloca entre parênteses, porque se tivesse um menos aqui perto do 4, ia multiplicar menos por menos e ia ficar mais. Isso é igual a 20. 3 vezes 8, 24. Menos vezes mais, menos 20. Eu tenho 24. Tiro 4, fica 20. 20 é igual a 20? É verdadeiro. Então, repare que esses valores 8 e 4, substituindo aqui, torna as duas equações verdadeiras. Não pode ser só uma verdadeira. Tem que ser as duas, tá, pessoal? Tem que ficar verdadeira as duas equações, ok? Então, aquele foi o método da substituição, esse é o método da adição. No método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, deve ter o mesmo valor e sinais contrários. Então, eles devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Por quê? Porque quando eu somo coisas iguais com sinais diferentes, eu zero. Então, a intenção aqui é zerar. Então, exemplo. Eu tenho aqui, repare que tenho mais y e menos y. Está o mesmo número, a mesma letra, um está mais, outro está menos. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero somar isso aqui. E na hora que eu somar, eu zero o y. Por que eu estou zerando o y? Porque eu vou retirar o y por enquanto, resolver, achar o valor de x, voltar, substituir e achar o valor de y. Note, então aqui embaixo, note que nesse sistema a incógnita y possui coeficientes opostos, ou seja, 1 e menos 1. Então aqui tem um 1, embaixo tem um menos 1. Então iremos começar a calcular somando as duas equações conforme indicado abaixo. Então, estou somando. Quando eu somar 3x mais 3x, 4x. Quando eu somar mais y menos y, coisas iguais com sinais diferentes, dá zero. E esse zero eu não preciso colocar, porque ele é elemento neutro. E 12 mais 20, 32. Ao anular o y, a equação ficou apenas com x. Então, sumiu o y. Portanto, agora podemos resolver a equação para x, que é 8. Porque o 4 passa dividindo, 32 dividido para 4 é 8. Para encontrar o valor do y, basta substituir esse valor em uma das equações. Vamos substituir na mais simples. Aí, pessoal, na substituição, escolhe aquela que é mais simples.
para substituir o valor, achei o valor de uma letra. Para achar o valor da outra letra, substitui naquela que é mais simples. Nesse caso, vamos substituir na primeira. Então, 8 mais y é igual a 12. Então, isolo o y, o 8 passa para o outro lado negativo, 12 menos 8, 4. Ó, cheguei ao valor do y, 4. Note que o resultado é o mesmo que já havíamos encontrado, usando o método da substituição. Pessoal, fiz com a mesma equação para vocês verem que os dois métodos levam ao mesmo resultado. Então, a escolha do método vai depender da situação de cada um. Então, eu diria o seguinte, quando tem aqui opostos, já usa o método da soma, porque aí você soma e zera uma letra. Se tem, mas aqui também eu poderia usar a substituição, porque o x aqui está 1 perto do x, o x está sozinho, o y está sozinho. Aqui já teria que multiplicar por menos 1 se eu isolasse y. Mas essa escolha depende de cada um. Aprende os dois e na hora você usa aquele que o julgar mais fácil. Quando as equações de um sistema não apresentam incógnitos com coeficientes opostos, podemos multiplicar todos os membros por um determinado valor, a fim de tornar possível utilizar esse método. O que ele está querendo dizer aqui? Aqui eu tenho mais, 3, 5. Aqui eu tenho mais, e eu tenho 1y, 2y. Aqui só teria como isolar o y, que seria mais fácil. Mas se a gente for trabalhar com soma, ou o x ou o y tem que virar oposto. Aí eu olho qual que está mais fácil. Eu reparo que no y tem um 1 aqui. Todo aquele que tem 1 fica mais fácil de trabalhar, então vamos trabalhar com y. Portanto, não podemos inicialmente anular nenhuma das incógnitas. Neste caso, devemos multiplicar por algum número que transforma o coeficiente em um número oposto do coeficiente da outra equação. Podemos, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 2. Contudo, devemos ter o cuidado de multiplicar todos os termos por menos 2. Pessoal, multiplica toda a equação, para não modificarmos a igualdade. Então, eu tenho que multiplicar a linha inteira. Assim, o sistema equivalente ao que queremos calcular é. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a primeira equação tudo por menos 2. Então, menos vezes mais menos, 2 vezes 3x, 6x. Aqui, menos vezes mais menos, 2 vezes y, 2y. Repete o igual. Menos vezes mais menos, 2 vezes 24, 48. Agora sim, repare que... E por que eu multipliquei por 2? Porque aqui em cima era 1 e embaixo era 2. 2 vezes 1, 2, então eu igualo. E por que eu multipliquei por menos? Para trocar o sinal, porque estava mais, então eu precisava trocar o sinal de uma. Então, pessoal, agora é só somar. Aqui, se eu somo menos 6 mais 5, dá menos 1. Esse 1 não precisava colocar. Cortei o menos 2y com mais 2y e 60 menos 48, 12. Então, o y, aí multiplicando por menos 1, para tirar, deixa eu ver se está no... multiplicando por menos 1, vai ficar o quê? Quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal, então aqui está menos, vira mais, esse 1 não preciso colocar, e aqui está mais, vira menos. Logo, o x vale menos 12. Achei o valor de menos... Então, logo, x menos 12. Não podemos esquecer de substituir esse valor em uma das equações para encontrar o valor de y. Substituímos na primeira equação tendo. Então, aqui, no lugar do x, eu ponho menos 12. Cuidado, porque eu tenho que pôr esse menos 12 entre parênteses. Por que você não põe entre parênteses? É menos 6 menos 12. Mas não é isso que eu quero. Eu quero 6 vezes x. Então, se eu voltar aqui, é 6 vezes x. Pessoal, aqui eu substituí na segunda equação, naquela já transformada. Mas poderíamos ter substituído nessa primeira aqui, tá? 3x mais y. Não faz diferença, não. Então, aqui, vou multiplicar. Menos vezes menos mais, 6 vezes 12, 72. Repito o restante. Agora eu vou isolar o y, porque eu quero descobrir o valor de y. E aí fica menos 48, 72 passa para o outro lado, menos 72. Resolvo aqui dar menos 120, multiplico por menos 1, porque eu quero tirar esse menos daqui. Vai ficar y, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, 120 dividido por 2, 60. Assim a solução para o sistema é o par ordenado menos 12, 60. Lembrando que o x é em primeiro que o y. Ok, pessoal?
Vamos voltar aqui. Eu poderia substituir na primeira equação aqui. Ó. Então, ó, 3x mais y igual a 24. O valor do x é igual a menos 12. Então, vai ficar 3, de novo, parênteses. Sempre que for substituir uma coisa, põe parênteses, tá, pessoal? Para não confundir. Essa aqui é até interessante, que nem vai precisar multiplicar por menos 1. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 12, 36. Mais y igual a 24. Isolando o y, esse 36 está positivo, está negativo, passa positivo. Então, y é igual 4 mais 6, 10, elevado a 1, 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. Aqui, ó, y igual a 60. Mesmo valor que eu encontrei aqui. Ok, pessoal? Então, eu escolho qual que eu quero substituir. Achei o valor de uma letra, eu escolho qualquer outra equação e pego aquele valor que eu achei, substituo e resolvo e acho o valor da outra letra. Ok, pessoal? Então, o sistema é basicamente isso. Não tem muito o que falar. Agora, é a prática que faz a gente fazer as questões mais rápido. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.